E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo e vendo o que o Luiz Fabiano e toda a galera lá do Resenha da ESPN falaram sobre o atual momento do tricolor e o fabuloso que rasgou o verbo pra cima de Rames Rodrigues. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, ver tudo que eles vão falar sobre o Rames, sobre a vitória, sobre a projeção do São Paulo, se pode brigar pelo título brasileiro. No final do vídeo, você já sabe, eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai debater e comentar muito sobre o tricolor, beleza? Créditos de direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Escandaloso, vou nem ouvir o Djalminha porque eu já sei o que ele vai falar. Escandaloso ou escandalosa, Luiz Fabiano, é a diferença de astral e de vontade do Rames Rodrigues vestindo amarelo e vestindo tricolor, não é não? Isso aí tá mais claro que a água, né? Sabe um negócio desse? É outro jogador, hein, cara? Mas já viu um negócio desse? Não, nunca Nessa vi. proporção? Sala do São Paulo aqui. Tá ali. Colocar uma parede Deixa ali. eles falando ali sozinhos. Eles estão indignados, cara. Luiz Fabiano, é você no elenco atual do São Paulo, esperando o Rames voltar da Copa América, o receberia Estaria de puto. que maneira? Estaria puto com ele. É? Estaria puto, porque ele demonstra que ele pode render no São Paulo o que ele rende na seleção. Tanto, 30%. Um pouquinho de esforço. Render e correr, né? Porque na seleção como ele corre também. Né? Deu Só carreira joga na bandeira bola, escanteio, campo de defesa aos 30 do segundo tempo contra o Brasil. Que diferença de Mas disposição. lá ele é capitão da seleção, ele é a estrela do time, todo mundo corre pra ele. Ele corre a hora que ele quer, né, comanda o time. É diferente a situação. Aí ele bate pênalti, olha lá, ó. Bate bem, né? Aqui ele também bate, só que lá ele faz, né? Não, aqui contra o Novo Horizontino não quis bater. quis, É verdade. Mas ele perdeu também aqui. Perdeu Contra dois, a né? LDU. Contra o Fortaleza Olha, também. 5 assistências em 4 jogos, 1 gol, man of the match nos 4 jogos da Colômbia até aqui na Copa América. Assim, a gente pode... Vamos olhar para trás, né? A partir do momento que ele chega no São Paulo de novo, pode ser que a gente veja um outro jogador. Ah, tá Mas bom. a maneira, o interesse dele no São Paulo e o interesse dele na seleção é muito diferente. Mas A maneira como ele se porta no jogo, o que a gente escuta de treinamento... Pra ver o outro jogador tem que fazer tudo que fazem com ele na Colômbia. Luiz, eu não É sei o único se é jeito. só isso. Se não jogar então, pro cara, ele não joga. Não é jogar pra ele, player. Correr pra ele? Não é correr pra ele, player. Ele é um Se jogador. o São Paulo correr pra ele, ele é um vai entregar jogador o que se com as espera do São Paulo. características diferentes. Ele é um jogador que a sua equipe, aquele jogar, ela tem que girar em torno dele. Não é que correr pra ele, girar em torno dele. Ele ser o que vai comandar essa equipe. Na equipe do São Paulo, nem permitiram ele fazer isso. Ele não teve sequência. Porque você falar que o que o Rames fez na Copa América está fazendo ele é não tem- alguma novidade? Não, mas daí a ele gente não não sabe teve da qualidade sequência dele? muito por causa dele. Ele emendava Mas 2 o jogos, jogo- no terceiro pedia pra ficar fora. Tava perto Mas de a apresentação maneira- na seleção colombiana, inventava É a alguma maneira coisinha. como ele olha os clubes, Plirra. É, Ele o olha, histórico a dele gente já com todos falou os clubes isso. é assim. Ele jogou na Grécia, ele olhou pro Olympiacos da mesma forma como ele olhou pro São Paulo. Da mesma O Everton forma. igual. É isso, ele assim, se os jogadores correrem pra ele, jogarem da maneira como ele quer, não necessariamente ele vai ser o mesmo Rames que ele é na Colômbia. Assim, se ele tivesse um pouco mais de interesse no São Paulo, conhecesse primeiro a história do clube, a grandeza, o tamanho, as conquistas, enfim, ele seria... mostraria uma outra disposição, né? E aí, a partir dessa disposição, o São Paulo poderia pensar em mudar uma forma, em adequar um pouco a maneira de jogar. Mas ele, desde que ele chegou, ele não se mostra interessado no São Paulo, como ele não se mostrou interessado também quando ele foi jogar no Olympiacos. Para mim, ele olha da mesma forma, sabe? É a questão de um contrato, do valor que ele recebe, se eu jogar... Tá ótimo, se eu não jogar também tá tudo certo, contanto que eu consiga ir para minha seleção, né, ter o respeito que eu tenho
que ele tem na seleção colombiana. Então, se ele voltar para cá com a mesma cabeça que ele saiu, mesmo que o São Paulo mude um pouco a maneira de jogar, eu acho que ele não vai conseguir Sabe qual é a impressão que eu tenho? Sabe Qual é a impressão que eu tenho? Desde que ele chegou no São Paulo, é lógico que a Colômbia não vai ganhar a próxima Copa do Mundo. A chance da Colômbia levantar uma taça é na Copa América. O Rames, apesar de já ter sido artilheiro de Copa do Mundo, brilhado pela seleção colombiana em Copa do Mundo em 2014, 10 anos atrás, ele não deu nenhuma volta olímpica com a camisa da Colômbia. A chance é agora. Ele, desde que veio para o São Paulo, a minha impressão é que ele se prepara para essa Copa América. Dosando totalmente, se poupando totalmente no São Paulo para render na seleção. Nos jogos, nas eliminatórias, até para garantir o lugar dele na Copa América, ele foi muito bem. Em quase todos, ou em todos. Eu não me lembro de um jogo ruim do Rames pela seleção da Colômbia desde que ele chegou no São Paulo. E não me lembro de nenhum, mas nenhum, Fábio, que ele tenha rendido 50% do que joga na Colômbia. Não, eu acho assim, eu concordo um pouco com o que o Fábio falou do interesse, mas quando ele chega no São Paulo, ele não teve sequência. Eu acho que um jogador do nível dele... Ele não permitiu... Não, um jogador do nível dele, você vai jogar 10 jogos. 10 jogos, mas titular, ele não vai jogar 10 jogos, Gui. Mas ele não teve essa oportunidade. No terceiro ele abre o bico. Mas ele não teve, não jogou. Não, mas porque ele não quis, ele não se colocou à disposição. Ele tá jogando lá. Não, lá ele joga. Não. No São Paulo, no terceiro jogo ele já tá fora. Ele acusa alguma dorzinha e tal e fica fora. Ou não foi assim que aconteceu? E essa postura dele no dia a dia que tem pegado bastante. Vou falar, os jogadores do São Paulo, os jogadores do São Paulo estão loucos da vida com ele. O que parece... Acham que o que ele está fazendo é um desrespeito. O que parece, Plirra, que ele chegou no São Paulo, ele achou que o São Paulo ia abrir as pernas para ele, ia fazer tudo que ele queria, porque ele é o James Rodrigues, que os jogadores iam botar ele no pedestal, que ele, não, vão jogar por ele. Não é assim. Ele queria que o São Paulo mudasse toda a filosofia para que ele jogasse. Isso não existe. São Paulo é muito maior que qualquer jogador. A situação é tão louca que um jogador do São Paulo é, com vantagem, pelo menos até esse momento, o melhor jogador da Copa América e o São Paulino quer tudo menos que ele volte pro clube. A imensa maioria. Estão com raiva. Estão com raiva. A cada jogo bom do Rames, o São Paulino fica com mais raiva. E outra, e se sente mais feito de trouxa. A gente fala isso, né? Do cara, o time jogar em função de um jogador, né? Mas isso também, ele é conquistado dentro do elenco. A gente sabe disso. Não adianta você impor. Não adianta você impor que a bola tem que chegar no pé do cara. Você pode até impor, o jogador pode até fazer, mas se aquele cara não entregar, o time vai jogar de uma outra forma. Tem um exemplo, o Palmeiras, por exemplo. Palmeiras com o Estevão, né? O Estevão entrou, aí uma hora joga com o Rony, uma hora joga, né, passa para um outro jogador, enfim. Quando o time começa a perceber que é ali que está a qualidade, automaticamente, você direciona a jogada para lá. Então, hoje o Palmeiras procura o Estevão de uma forma natural, a gente vai entrar nesse assunto. Mas é natural, não é imposta. O cara sabe que tem que trabalhar para chegar a bola nele, porque dali vai sair qualidade. O Rames seria a mesma coisa no São Paulo. O time perceber que tem interesse, não é só jogando, é no dia a dia. Não, né? Compromisso. E aí, compromisso, até porque, que tem Fabião, qualidade. E quando a bola chega no pé do cara, os jogadores do entorno começam a entender que realmente a bola tem que chegar ali para as coisas funcionarem. E isso ele consegue fazer na Colômbia. Por quê? Pela qualidade que ele tem, mas também pelo interesse que ele demonstra na seleção. É isso que eu falo, o interesse que ele demonstra na seleção é completamente diferente do interesse que ele demonstra no São Paulo. E até também, no mundo de hoje, todo mundo, os jogadores sabem de tudo, né? O cara chega no clube, ele é o Rames Rodrigues, tem a fama dele, beleza. Mas os caras vão lá, peraí, aqui, ó. Veio lá do outro time lá, jogou 10 jogos. Veio lá do outro time, jogou 5 jogos. Os jogadores sabem. Exatamente. Entendeu? Isso. Então ele vai chegar, vai ser respeitado, mas vai ter que mostrar. Agora, Fabinho, se mesmo com esse desempenho ninguém se interessar em tirar o Rames do São Paulo, o que vão fazer? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Porque, juro por Deus, é o que você acabou de dizer. Do mesmo jeito que jogador que recebe outro jogador não é trouxa, eu imagino que direções de clubes aí pelo mundo também não sejam trouxas. Ninguém vai cair no canto contra o Rames toda hora. Mas você acha que ele faz... cai, Copa América que ele fez. Da Copa América, talvez ele seja eleito o melhor jogador da Copa América. Claro que cai. E aí, quem tá jogando melhor que ele? Vocês têm certeza que vai aparecer alguém para tirar o Rames? Não tenho certeza. Mas se ele vem com essa postura, o São Paulo não reaproveita ele? Mas não vem com essa postura.
Ué, mas aí... Ele já tá deprimido, tá desacreditado. Acabou os créditos do Rames. Não, o Rames de lá não vai jogar crédito. Aí é que tá, o Rames da Colômbia não vai jogar no São Paulo. Pode esquecer. Se ele fizer um jogo, se ele voltar da do Brasil, fizer um jogo nos bom, clubes, hein? Agora sim você deu a deixa. Por enquanto não passa de especulação. Longe disso. Mas o Zuba Longe disso. está sendo pretendido. Tá feliz da vida no Morumbi. Não tem nenhuma possibilidade. Quarta vitória consecutiva. Fontes. É mesmo? Oh, muitas fontes. não vamos se assustar, Plirra. Tudo certo. Tá tudo certo pro lado do Morumbi. Seria tudo o quarto tranquilo. treinador num período, num recorte pequeno, curto de tempo, Aí pra a seleção. deixar o São Paulo para dirigir uma seleção. Juan Carlos Osório, na tua Na minha época gestão, ainda, foi na para o minha. México. O Paton foi para a Argentina. O Dorival Júnior, no começo deste ano, para a seleção brasileira. E já pensou Como se o Beldia você vê vai que para o Equador? A gente grande. forma treinador para seleção. É outro nível de clube, né? Mas eu acho Combina que... com a seleção do Equador, não acha? Combina Luiz? muito. Esquece isso. Esquece. Sem chance. Agora, Djalma, com todo respeito à seleção... tá na briga com o Brasil para na classificar. frente do Brasil nesse momento. Então, tá na briga. Mas nesse momento, um cara de 40 e poucos anos de idade, trocar um clube... Porque o que acontece na Europa não se aplica também na América do Sul. Treinador jovem não prefere dirigir clube do que seleção, a não ser, logicamente, se fosse a seleção argentina, campeã do mundo, é o país do cara, é um outro papo. Mas o Equador dá para resistir, não dá não, Djalma? Play é muito do plano de carreira de cada um, né? Assim, há 2 anos de uma Copa do Mundo, o Equador aí fazendo uma boa campanha, às vezes o treinador Equador pensa... vai fazer na Copa do Mundo, Djalma. Não adianta você discutir. Pensando em... Não adianta você Agora... Vai ganhar a Copa do Mundo? Não, mas a participação... Mas assim, eu acho que assim, todos os treinadores falam, né? Eu acho que o trabalho no clube, se você não for para uma seleção top, ele é mais prazeroso, né? Porque tem o dia a dia, tem ali o convívio, é mais prazeroso do que numa seleção. Para o São Paulino seria uma catástrofe, Fabião. O São Paulino ia chorar na sarjeta. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente acho que ele não passa na cabeça dele trocar esse trabalho, até porque tem sido valorizado, né, pela torcida de São Paulo, pela imprensa brasileira, e o trabalho que ele vem fazendo merece todo esse reconhecimento realmente. O Zuveldia, eu acho que não trocaria hoje, nesse momento. É que o futebol brasileiro a gente não sabe como as coisas mudam muito rápido, mas nesse momento eu acho que ele não trocaria o São Paulo pela seleção do Equador. Capítulo São Paulo está no G4. Está em 4º lugar, atrás dos 3 milionários. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Esse é o lugar do São Paulo? O teto do São Paulo é esse? Sendo realista, em Campeonato Brasileiro, pensando no Campeonato Brasileiro? Plia, eu acho que é um time nas mãos do Zubeldia, é um time que tem um elenco qualificado, né? A gente vai poder falar também um pouquinho da volta do Rames aí, o que vai acontecer, Daqui a pouquinho. Talvez um dos melhores jogadores da Copa América, voltando para um time como o São Paulo. E é um time que tem muita intensidade, que tem um entendimento de jogo já claro do novo treinador. Assim, é difícil você competir com o Flamengo, com o Palmeiras, né? O Botafogo também está entrando nessa briga aí, como fez o ano passado também. Mas acho que o São Paulo vai conseguir se manter firme aí até o final, assim vaga para o Libertadores. Acho que pelo que o São Paulo vem apresentando, é um sério candidato a conseguir essa vaga, se manter esse mesmo padrão, esse mesmo ritmo. Vai ser uma briga de de foice no escuro também. É isso. E aí brigar por alguma coisa um pouco melhor aí no decorrer da competição. Mas acho que tem elenco, tem jogadores experientes para isso, Lucas, Luiz Gustavo, o próprio Rames, Caleri. Se a gente colocar o elenco do São Paulo ali, olhar também um pouquinho pro time principal... Luciano, é um time muito forte, assim. E aí nas mãos do Zubeldia, né, qualidade com intensidade, dá para você mirar coisas boas dentro da competição. Dija. Não, também acho, assim... que tem condições de chegar entre os 5. Eu acho que, assim, para título, eu acho... Assim, não é que eu acho que o São Paulo não tenha time. Eu acho que realmente Palmeiras e Flamengo, eles estão um degrauzinho, assim... O Botafogo vai brigar lá em cima. Assim, mas eu acho que estão um degrauzinho. Mas eu acho que o time do São Paulo está muito bem. O Botafogo também que apresentou é o tipo do time que... O São Paulo é o tipo do time que, por exemplo, numa competição mata-mata, pode enfrentar qualquer um. Mata-mata também acho possível, como aconteceu no ano passado. São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil, eliminando Palmeiras, Corinthians e Flamengo.
Mas mas pensando no a longo campeonato prazo... de pontos corridos... É porque o mata-mata, depende de como é que vai ser daqui pra frente, você abre mão de 2 rodadas, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, isso pode fazer falta lá na frente, né? A gente não sabe até que ponto Flamengo, Botafogo, aí, Palmeiras vão conseguir conciliar. O elenco do Flamengo tá conseguindo dar conta. Exato, sem os caras da Copa América. retalhado, né? Não, e a gente sabe como é que vão ser as janelas, já estão sendo, né? De Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Botafogo vai apresentar jogador de nível de baseada. O São Paulo tem possibilidades muito mais modestas. Vai tentar... Hã? Eu acho que o São Paulo é um candidato. No brasileiro? O brasileiro. Eu acho que o futebol que vem apresentando... Mas vai ter fôlego? Plirra, é um elenco que não é Nesse pequeno. momento, nesses últimos dias, até mais de um mês, só tem jogado o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores. Bem, mas tem desfalque, mesmo com os desfalques eles estão Contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo teve 9 desfalques. Foi o jogo em que o Zubeldia teve Muitos mais desfalques. problemas para montar o elenco. Ele fez um bom jogo. Eu acredito que o São Paulo tem condições, sim. Eu não vejo o Flamengo muito acima nesse momento. Também tem muitos desfalques, mas também perdeu ponto contra o Cuiabá. Não está fácil. O Botafogo é um time que está vindo muito bem, forte fisicamente, domina o adversário. Acredito que se não aconteceu no ano passado com o Botafogo eu colocaria como um candidato também a brigar pelo título. O Palmeiras é aquilo, né? Não é você olha, é um time bem formado. O Palmeiras é o espírito, né? O espírito do treinador. Do treinador e do O time. jeito de jogar. Eles aceitam perder, né? Não. Eles aceitam perder, eles não Não, deixam... e jogando mal, eles vão e faz 1-0. É impressionante. Falando em consistência, o São Paulo contra o Red Bull Bragantino foi bastante consistente, mereceu a vitória. Talvez 2-0 tenha sido um pouco exagerado pelo que foi o jogo, mas o Red Bull reclamou da arbitragem. E selecionamos 3 jogadas de possíveis pênaltis, um deles marcado no Nestor. E eu quero saber dos 4, quais dessas 3 vocês consideram penal. Chama no VAR. A gente vai mostrar de forma cronológica, tá? Os 3 lances do jeito que aconteceram no jogo, porque isso, claro, tem muita influência no resultado final da partida. Teve esse lance aí no Lucas. A gente vai ver numa câmera melhor agora. Ele levando para a linha de fundo. E ali é o Natan, que jogou no São Paulo, lateral direito. Nada. Foi nada, Plirra. Nada, né? Nada. Eu também não achei nada, não, mas eu achei assim, mais fácil marcar do que o lance no Nestor. Vamos na sequência agora mostrar o mais reclamado pelo Red Bull Bragantino, que foi o do Luiz Gustavo. Vocês viram esse lance? Viu, Capita? Tua opinião aí. Os 4, por favor. Essa imagem mais fechada acho que vai ser melhor para variar. Pênalti. Eu acho que Pra mim não foi. você não Não conta. tocou na bola. Pra mim também é. Thiago Borbas é o jogador do Ele Bragantino. também deixa a bola e vai no corpo do cara. É que deu carrinho dentro da deu área. carrinho ali, Não tocou na bola. Pra mim também não foi nada. Se o Thiago reclamar, Borba dá pra quisesse, reclamar. ele não continuava, ele não teria como continuar o Então, lance. deixou, se jogou pra cavar o pênalti. A bola tava ali. O Luiz ele correu um risco desnecessário, na verdade, né? Que deu o carrinho no ponto futuro e o atacante procurou o corpo dele. Ele correu o risco, na verdade, né? Não seria loucura dar o pênalti também, eu não sei. Não, e ele correu um Mais risco. pra sim ou mais pra não, Fabi? Não, eu acho que eu não daria esse pênalti, Pia. Se for pro VAR, eu acho que o juiz avaliando não 2 daria. e 2. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que daria pra dar, pênalti. Então, aqui no nosso júri, pênalti pro Red Bull Bragantino não marcado pelo árbitro. Deixa eu ver o nome dele, só pegar o nome dele aqui. Bruno Pereira Vasconcelos. E o Herman Brumel era o cara do VAR, responsável maior pelo VAR, que não chamou o árbitro. E agora a gente vai ver o pênalti dado no Nestor, que acabou definindo a vitória do São Paulo em 2-0. O Luciano bateria o pênalti e no rebote converteria. Aí o Pedro Henrique jogou com você no Corinthians, Fabinho? Jogou. Cara, a reação do Nestor, ela já diz tudo já.
Ele sai correndo para dentro da área ali, como, sei lá, que ele estava pensando. Djalminha. Ele empurra, né? Ele faz um movimento. Mas eu acho que esse empurrão não é pra tanto, O movimento na câmera Não sei lenta, assim, se- você fala, puta, o cara correu risco para empurrar. Mas ela não muda Essa nada mão no jogo aí eu mecânica. acho normal. Essa Normal. mão Também eu acho que Normal, né, gente? não é pro empurrão, Hein, Gabi? empurrão não é pra... Não foi tão fora. Não acho que Não é pênalti. pra- Acho que tava passado também, viu? Por exemplo, Também, assim, também, assim, encostou. Ele encostou com a mão no jogador. Pô, o outro deu um carrinho dentro da área e não tocou na bola. É complicado, assim. Eu acho, tivesse que marcar, acho que o do Bragantino seria mais pênalti. Resumindo, decidimos que, de fato, a reclamação do Bragantino é legítima, né? Agora, Tem se o fundamento. árbitro não marca nenhum pênalti, eu acho que era o também. melhor. Passava também. Passava batido. Não seria também um absurdo, não foi uma coisa escandalosa, não. Agora, Já comenta aí a sua opinião sobre o Rames Rodrigues. Você concorda com o Fabuloso? Discorda com o Fabuloso? E assim, eu já dei muitas vezes a minha opinião sobre o Rames Rodrigues aqui e sinceramente eu sempre achei... Eu não acho que o Rames Rodrigues volta a jogar no São Paulo, ele deve receber algumas propostas e o São Paulo deve liberar. Mas eu sempre achei que o Rames foi mal aproveitado no São Paulo. Por alguns motivos, e quando a gente assiste os jogos da Colômbia, a gente vê e consegue perceber o porquê que o Rames não rendeu no São Paulo o que se esperava. Muita gente acha que ele é chinelinho, que ele não se esforça, mas o próprio Dorival, o próprio Rafinha, o próprio Muricy Ramalho sempre elogiaram a postura do Rames Rodrigues como profissional, nos treinamentos, mesmo não sendo relacionado, o cara nunca chegou atrasado, nunca fez biquinho. Sim, já se incomodou em não ser relacionado para as partidas, mas isso é normal. A gente já vê o Gabriel Neves fazendo isso com o Rogério Ceni e tantos outros jogadores ficando chateados por não ser relacionado para as partidas. Mas quando a gente assiste os jogos da Colômbia, a gente percebe a diferença de não só como o Rames é tratado, mas como o Rames é usado. Primeiro, a gente tem que na Colômbia, ao contrário do São Paulo que joga num 4-2-3-1 com 3 meias, né, um meia central, e a gente estava jogando com Nestor e o Wellington Rato, às vezes o Lucas entra pela ponta, mas o Lucas não é um ponta externo como o Ferreirinha. Agora que deu uma mudada, né, que o Ferreirinha acabou entrando no time e jogando como ponta extremo. Na Colômbia, o Rames ele é o único homem de meio de campo. Apesar de algumas formações aparecerem, o 4-2-3-1, a formação da Colômbia ela é mais um 4-3-3 clássico, com 2 jogadores abertos do lado, bem abertos dos lados, deixando só o Rames como esse meia central para construir o jogo e o centroavante lá na frente. Isso acarreta que o Rames ele tem uma liberdade de movimentação muito grande e os jogadores da Colômbia procuram o Rames Rodrigues a todo momento. Por quê? Porque sabe que dos pés dele saem a maioria das jogadas de ataque, seja na criação, no primeiro sistema de criação, seja na criação no último passe. No São Paulo, isso nunca aconteceu. O Rames nunca foi procurado pelos jogadores do São Paulo como ele é procurado na seleção da Colômbia. A gente cansou de ver jogos em que o Rames entrava e os jogadores, em vez de tocar a bola para frente no pé do Rames Rodrigues, preferiam tocar a bola para o lado, para o lateral, preferiam tocar a bola para trás para começar com o volante, com o zagueiro, com o goleiro. Isso não acontece na seleção da Colômbia, né? Eles giram a bola lateralmente até encontrar o passe no Rames Rodrigues. Eles sempre tentam esse passe no Rames Rodrigues. No São Paulo isso nunca aconteceu. Além de no São Paulo você atuar, pelo menos na época do Carpini, né, você atuava com 2 meias e que acabavam atrapalhando também a movimentação do Rames Rodrigues, que se você joga com 3 caras no meio de campo, tecnicamente você tem mais jogadores marcando e ocupando os espaços. Se você joga com 2 pontas abertos, 2 caras abertos, automaticamente você abre o time gerando mais espaços. E é isso que a seleção da Colômbia faz. Espaça o time adversário, gerando espaços que o Rames Rodrigues, com sua genialidade, que ele é um cara diferente, ele consegue aproveitar esses espaços. Então o Rames ele nunca foi bem aproveitado pelo São Paulo de várias formas, taticamente. E também, assim, eu discordo quando dizem que a seleção da Colômbia joga pelo Rames. Isso não é verdade. A seleção da Colômbia, eles fazem de tudo para que o talento do Rames se sobressaiam.
né? Então, assim, eles jogam a formação tática, essa formação com jogadores mais abertos, essa bola passando toda hora no pé do James Rodrigues, isso facilita que o jogo do James se desenvolva. O São Paulo queria que o James se adaptasse ao estilo de jogo do São Paulo, e não é assim. Na temporada passada, eu entendo que o James não teria oportunidade, porque na temporada passada o São Paulo era um time muito intenso, que tinha muita marcação no meio de campo. Essa temporada eu já acho que o São Paulo poderia jogar de forma diferente, poderia jogar de forma mais técnica, de forma mais rápida, e o James poderia ter espaço nesse time do São Paulo. Eu acho que o James poderia jogar nesse time do São Paulo atuando de 10, seja colocando o Lucas numa ponta e o Ferreira na outra, ou o Eric numa ponta e o Lucas na outra, jogando com dois, fazendo o Lucas ser mesmo um ponta e não um meia ponta. Então, infelizmente, o James não é aproveitado no São Paulo porque por vários motivos. O James não é aproveitado no São Paulo porque os treinadores preferem um time que seja mais aguerrido no meio de campo do que um time que seja mais técnico no meio de campo. Ao contrário da Colômbia, que é um time que, apesar de você ter dois volantes que marcam muito, do meio para frente você tem dois caras extremamente rápidos e o James Rodrigues que dá essa bola. Então é uma pena o James Rodrigues não ser tão aproveitado no São Paulo. Eu acho que sim, ele é um grande jogador. Tem muito torcedor que fica puto com o James, mas a gente tem que entender também os motivos. Não é que o James não quer, não é que o James nunca quis. O James quis, o James se dispôs. A questão é que, pro estilo de jogo que o São Paulo jogava, um futebol que só corre, que marca, que os caras se doam o tempo todo, o James não é esse cara. O James é o cara da genialidade, o James é o cara do passe diferente, o James é o cara de achar o espaço, de achar o passe, de fazer o cruzamento na cabeça do atacante. Não é o cara para ficar correndo no meio de campo. Sobre o São Paulo buscar o título, eu acho que sim, como o Luiz Fabiano falou aí, o São Paulo pode sim brigar pelo título brasileiro, né? Nós vemos hoje o São Paulo sendo um time extremamente competitivo dentro e fora de casa, se impondo contra alguns adversários, e mesmo quando não joga bem, o São Paulo consegue alguns resultados. O jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo não jogou tão bem e conseguiu o resultado. O próprio jogo contra o Red Bull, o São Paulo não jogou tão bem e conseguiu o resultado. Isso é o que faz o time chegar no final do Brasileirão e ser um time competitivo, e ser um time que possa brigar pelo título. Não é só as partidas boas, mas também as partidas ruins que você faz. As partidas ruins que você faz e não perde. Isso faz um time ser campeão no final da temporada. Ao contrário dos campeonatos espanhol, Bundesliga, esses campeonatos aí, que tem duas equipes só. O campeonato francês, que tem só uma. O campeonato brasileiro é um campeonato muito equilibrado, onde todo mundo ganha de todo mundo. Onde todo mundo é chato, onde você jogando dentro ou fora de casa é um campeonato chato. E o São Paulo desse ano é um São Paulo bem confiável, né? Você, quando a gente pega o São Paulo e vai assistir um jogo do São Paulo contra um time de menor expressão, um Criciúma, um Juventude, a gente fala, pô, hoje o São Paulo ganha. Isso não acontecia no São Paulo do ano passado. O São Paulo do ano passado, o São Paulo ia jogar contra o Bahia, contra o Fortaleza, contra esses times de menor expressão. Você fala, pô, esse jogo aí vai ser duro. O São Paulo desse ano não, é um São Paulo muito mais confiável. É um São Paulo que ainda me enche os olhos? Não é um São Paulo que me enche os olhos, porque eu gostaria do São Paulo que jogasse de forma mais prática. Acho que o Zubeldia está começando a querer mudar esse estilo de São Paulo jogar, de não ser um time tão aguerrido, que não seja um time de desconectar o São Paulo do ano passado para o São Paulo desse. Porque com as peças que o Zubeldia tem hoje, o Zubeldia pode fazer esse São Paulo jogar de forma mais bonita, de forma mais plástica, de forma que agrade o torcedor, de forma que envolva o seu adversário. Para mim, o São Paulo tem capacidade de fazer isso. O James seria um jogador que poderia se encaixar nesse novo sistema para ser um time mais rápido, atuando com dois pontas, dois caras de velocidade. Mas aí, enquanto isso, a gente tem o Luciano que atua ali como meia, como sempre. O Luciano é um caso engraçado, né? Ele joga muito mal as partidas, mas faz gol. E é por isso que a torcida gosta tanto dele. Eu prefiro o Luciano atuando como segundo atacante, atuando mais perto da área. Como meia, o Luciano chega a ser ridículo o nível de atuação do Luciano na parte de criação, mas quando ele tá dentro da área e a bola sobra para ele é um cara diferente. O Luciano, é por isso que ele foi os melhores momentos do Luciano lá atrás, fazendo dupla de ataque com o Pablo, fazendo dupla de ataque com o Caleri, fazendo dupla de ataque com o Brenner. Lembra Luciano e Brenner do Diniz?
Era uma dupla de ataque. O Luciano dentro da área, ele é mortal, ele é um cara muito acima da média. Mas quando ele volta pra criar jogada, pra trabalhar a bola, pra ser esse camisa 10 pensante, ele não consegue fazer porque não é a função dele. Mas enquanto ele seguir fazendo gol, tudo bem. O problema é, todas as partidas que... Pra você ter uma ideia, nós estamos no mês 7. Hoje é dia 8/7, 8 de julho. O Luciano tem uma assistência na temporada toda. Você se contenta com o meia que tem uma assistência na temporada toda? O Rames, se eu não me engano, tem 5, 6 assistências só na Copa América. A diferença de um meia para um cara que não é meia. Mas o Luciano faz gol. Então, para muita gente, isso aí é o que vale. Vamos ver o que o São Paulo e o destino reserva para nós torcedores. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!